Bom sábado para todos, espero que se sintam bem na casa do Senhor. Hoje temos a igreja ainda mais bonita. Sabem que uma igreja vazia é uma igreja fria. O que dá alegria à igreja é a presença de todos nós. E eu, quando disse ainda mais bonita, é que temos variedíssimas cores, lenços de várias cores. Sabem qual é o motivo? É que se está a comemorar os 70 anos, creio eu, do desbravador em Portugal. Creio que é isso, não é? Ou no mundo ainda. Bom, gostaria também de saudar aqueles que se encontram em suas casas e que estão, portanto, a assistir-nos. Hoje nós iremos ter uma mensagem à qual usei um título que está na Bíblia, porque diz: porque deles é o reino dos céus. E a pergunta impõe-se: deles quem? É aquilo que nós iremos ver pelo seguimento da mensagem e por aquilo que a palavra de Deus nos vai realmente dizer. Antes disso, eu gostaria que se colocassem de pé para pedirmos a bênção do Senhor sobre esta mensagem. Querido Deus, mais uma vez, Senhor, nos abeiramos de Ti, Pai. É um momento muito especial para nós. Vamos abrir as Tuas Sagradas Escrituras, Senhor, e queremos que Tu nos fales ao coração verdadeiramente. Que o Teu Santo Espírito possa ser derramado em cada mente, em cada coração aqui presentes, Pai. E que a Tua Palavra possa encontrar eco nos seus corações. Ó Pai querido, Tu sabes o que nós precisamos de ouvir esta manhã. Por isso te queremos suplicar que dirijas esta mensagem para a Tua honra e Tua glória. Te pedimos e te agradecemos, no nome puro e santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Gostaria de vos convidar a abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 e a partir do verso 1. Evangelho de Mateus, capítulo 5 e a partir do verso 1. Creio que já todos encontramos e dizemos assim as Sagradas Escrituras. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E por último, bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Foi com estas palavras de bênção, de encorajamento e de esperança que Jesus deu início ao Sermão da Montanha. Eu vou pedir ao Rui que possa colocar a imagem de PowerPoint. Este monumento foi construído por volta do ano 1930, numa das encostas do Mar da Galileia. E foi-lhe colocado este nome, Igreja das Bem-aventuranças, encontra-se em Nazaré, em Israel. Certamente que todos aqueles que já visitaram a Terra Santa tiveram isto no seu roteiro. Ora, este monumento foi ali construído para lembrar o Sermão da Montanha, para perpetuá-lo no tempo. Hoje sabe-se que não há certeza quanto ao lugar. Pelo menos um monumento está lá para lembrar, portanto, o Sermão da Montanha.
Sabe-se sim que foi numa das encostas do Mar da Galileia. Essa é a certeza que existe. E como a mensagem, nós muitas vezes dizemos isso, a mensagem é sempre mais importante, nós aqui temos a mensagem duplicada em seu valor. Porquê? Porque ela foi apresentada pelo Messias prometido, pelo Filho de Deus. E por isso, se a mensagem é importante, ela duplica o seu valor, porque ela foi apresentada realmente por Jesus. E não sabendo bem o lugar exato, mas sabendo que foi ali, essa encosta, digamos assim, tem um valor inestimável para a Igreja do Senhor. Ela tem o mesmo valor que o Sinai teve para o povo de Israel. Quando Israel saiu do Egito e se acampou junto ao Monte Sinai, ele recebeu das mãos de Deus, por assim dizer, os estatutos, as leis civis e, sobretudo, a lei dos 10 mandamentos, escrita pelo próprio dedo de Deus, para que o povo pudesse viver de acordo com esses testemunhos e esses mandamentos. Também para nós, Igreja do Senhor, para a Igreja cristã no mundo, o Sermão da Montanha expõe os princípios, os valores e os fundamentos do verdadeiro cidadão dos céus, como iremos ver pela mensagem. Mateus, que foi uma testemunha ocular, vivenciou esse acontecimento, ele transcreve no seu Evangelho, nos capítulos 5, 6 e 7, e faz ali uma longa apresentação. A leitura do Sermão da Montanha é algo de extraordinário, irmãos. Façam essa experiência se é que ainda não a fizeram. Também Lucas, este não uma testemunha ocular, dedica apenas um capítulo, ou seja, uma forma mais reduzida, do Sermão da Montanha. Já Marcos e João não fazem uma referência direta ao conteúdo desse sermão. Esta mensagem tem sido alvo de estudo ao longo das épocas dos fiéis seguidores de Jesus, porque neles encontram ali as orientações dadas pelo Senhor. Mas, curiosamente, também tem sido alvo de estudo daqueles que se afirmam como não crentes, o que é curioso. Mahatma Gandhi, um líder carismático da Índia, um homem sábio, reconhecido por todo o mundo pelas frases célebres que ele deixou, e numa dessas frases ele dizia isto: poder-se-ia perder toda a Bíblia, a frase é dele, mas se ficasse somente o Sermão da Montanha, isso era o suficiente. Vejam, alguém que se afirmava não sendo um seguidor de Jesus, valorizava, no entanto, o conteúdo da mensagem do Sermão da Montanha. Este sermão teve lugar entre a primavera e o verão do ano 29. Sabem que eu desde sempre pensei que Jesus iniciou o seu ministério com o Sermão da Montanha. Estava completamente enganado. Porque outros acontecimentos tiveram lugar antes do Sermão da Montanha. Como sabemos, no ano 27, no outono do ano 27, Jesus foi batizado. Depois disso, ele vai para o deserto durante 40 dias. Volta e lança o convite a alguns dos seus discípulos. E depois inicia aquilo que foi a sua primeira missionária por toda a Galileia, percorrendo as várias cidades que compõem aquela zona. Depois disso, Jesus conta a Marcos que ele regressa a uma das encostas do Mar da Galileia e nesse dia sobe ao monte e passa a noite, repito, passa a noite em oração. E na manhã desse dia, do dia seguinte, ele ordena, consagra 12 apóstolos. Nós aqui percebemos uma coisa, irmãos. É que o momento do convite é um,
E o momento da escolha e da ordenação dos apóstolos é completamente diferente, são momentos diferentes. Às vezes ficamos um bocadinho confusos. E depois disto, o Senhor inicia a mensagem do Sermão da Montanha. O texto, na minha tradução, e eu volto a ler, eu não sei como é que está nas vossas traduções, certamente estará igual à minha, poderá haver uma outra diferença, mas no verso 1 diz assim: vendo Jesus as multidões. Sei que há algumas traduções aqui que diz a multidão. Bom, multidões ou multidão refere aqui um bom número de pessoas. E sabem que Jesus era a sensação do momento. E todos aqueles que eram curados por ele, que o ouviam pregar, sentiam-se atraídos para estarem junto dele. E uma grande multidão seguia Jesus, multidão na ordem dos milhares. Lembremos-nos da multiplicação dos pães. Só homens, de uma vez 5.000, sem contar mulheres e crianças. Um número bem alargado, talvez para 10 ou 15 mil pessoas, não sabemos, não vamos estar aqui a especular. O que sabemos é que quando a Bíblia diz multidões, são multidões. E eu estava em casa a preparar esta mensagem e pensava, para falar na igreja eu tenho que ter a minha voz amplificada, para que lá ao fundo possam ouvir perfeitamente. E eu pensava, como é que Jesus falava, embora é verdade que no cimo, e as pessoas pela encosta abaixo, como é que ele conseguia fazer chegar a sua voz lá, ao último daqueles milhares? Depois pensei, estou a falar daquele que conhecia todos os segredos da acústica, coisa que o homem ainda está a descobrir. Jesus sabia esses segredos. Depois também projetava a sua voz muito melhor do que eu. Fazia chegar a sua voz lá. E um pormenor importante é que quem estava a ouvir estava com uma atenção redobrada. Estavam ali naquela multidão, os doutores da lei, homens que faziam parte do órgão supremo da nação judaica, os príncipes do povo. Os escribas e fariseus estavam ali na tentativa de apanhar Jesus num ou noutro erro. Estava ali, maioritariamente, o povo comum. E eles tinham todos a mesma expectativa, por incrível que pareça. Todos eles esperavam um Messias em glória e em poder. E neste Sermão da Montanha eles estavam à espera de notícias muito boas, porque eles queriam ficar livres do jugo romano, que os afligia há já algum tempo. E queriam que a sua nação judaica, pudesse voltar a ter a glória do passado. Sabem que Israel foi uma grande potência no Médio Oriente, no tempo de Salomão. Basta ler as Sagradas Escrituras para percebermos isso. Eles tinham esse anseio de que realmente pudessem voltar a ter esse poderio, essa glória que outrora tiveram. E por isso aquela expectativa era comum a todos. Se por um lado aqueles que eram a elite da nação, se isso viesse a acontecer, era o preencher o seu orgulho como nação judaica, mas por outro lado estavam ali pessoas que viviam uma pobreza material extrema. Muitos deles ansiavam ter a segurança de que no próximo dia, no dia seguinte, pudessem ter alimento. E muitos não o tinham. Portanto, era esta a amálgama de sentimentos que havia naquela multidão. E agora Jesus começa a falar. E Jesus falou a verdade. Decepcionou muitos dos seus ouvintes. Mas muitos deles, porque eram sinceros, ouviram as palavras do Senhor e elas fizeram eco no seu coração. Sabem porquê? Porque Jesus não alimenta ilusões e nem o poderia fazer naquele momento. Aqui Jesus apresentou aqueles que são os fundamentos, os princípios e os valores daqueles que vão herdar o reino
dos céus. Ele iniciou o seu sermão com as chamadas bem-aventuranças. Muitos teólogos consideram que elas não são 9, mas sim 8. Porque o verso 10 e o verso 11 tratam o mesmo tema, ou seja, o tema da perseguição. E por isso consideram que não são 9, mas são 8 bem-aventuranças. Depois, cada bem-aventurança é composta por 3 elementos. O primeiro é a qualificação, a qualidade daqueles que fazem parte desses grupos. Depois, apresenta uma característica muito especial. E por último, sempre em todas as bem-aventuranças, aparece ali uma promessa. E por último, elas são paradoxais, ou seja, parece que há ali um contrassenso. Imaginem, esta, bem-aventurados os que choram. Não faz sentido. Ou será que faz? É o que vamos descobrir. O termo bem-aventurado vem de uma palavra grega, makarios, que quer dizer feliz, ditoso, afortunado, bendito. E Jesus qualifica desta forma todos aqueles que irão fazer parte do reino dos céus. E logo nesta primeira bem-aventurança, Jesus vai direto ao maior desejo do ser humano, que é o desejo de ser feliz. Todos nós aqui temos esse desejo. Uns mais, outros menos. Mas não estranhem, porque esse desejo vem do Éden, onde os nossos primeiros pais tinham uma felicidade plena. A nossa agora não é plena. É uma felicidade relativa. E às vezes por pouquíssimos momentos. E depois tem a característica: bem-aventurados os pobres, em algumas traduções, humildes de espírito. Muitas vezes nós ouvimos esta expressão: aquela pessoa é um pouco pobre de espírito. Isto parece que vem num sentido um pouco pejorativo. Então, parece que estamos a dizer que aquela pessoa é de condição humilde, é simples demais, ou então é limitada intelectualmente. Mas não é nada disto que o Senhor está aqui a falar. O Senhor está a falar na humildade espiritual. Ou seja, significa isto reconhecimento da nossa condição humana caída. Isto é a verdadeira humildade espiritual de que Jesus nos fala. E quem tem este sentimento, sente também que tem necessidade de ser resgatado, de ser redimido dessa condição. Certa vez Jesus contou esta história. Ele disse: 2 homens subiram ao templo, para orar. Um deles, um fariseu, e o outro, publicano. E o fariseu orava desta forma: graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, nem ainda como este, o publicano, que se encontrava lá no fundo da sala. Porque eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Exaltação própria. Mas lá no fundo, o publicano nem sequer tinha a coragem de levantar a sua cabeça, mas batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um miserável pecador. E Jesus disse: qual dos dois saiu justificado daquele lugar? Nós percebemos. A humildade espiritual revelada pelo publicano é aquela que cada um de nós, como filhos e filhas de Deus, deveremos de ter. E depois nos lembramos do apelo de Jesus à igreja dos últimos dias, à igreja de Laodiceia. É um sério aviso. Apocalipse 3:17.
em que Jesus fala desta forma: tu dizes, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas depois o Senhor avisa: mas não sabes que a tua condição é a condição de um miserável, de um pobre, cego e nu. Este é o alerta que o Senhor faz à sua própria igreja. Jesus termina esta primeira bem-aventurança com uma certeza. Ele diz: porque deles é o reino dos céus. Eu chamo a vossa atenção para o tempo verbal desta frase. Porque deles é. Há uma promessa com uma certeza aqui, neste texto. Porque Jesus qualifica de felizes os que reconhecem sua condição caída e sentem necessidade de salvação, dando-lhes a certeza de que estarão no reino dos céus. Esta é a primeira condição para a entrada no reino dos céus. A segunda diz: bem-aventurados os que choram. A tal característica paradoxal. Quando nós reconhecemos a nossa condição caída, nós olhamos para nós mesmos e percebemos que há ali uma quantidade de imperfeições de caráter. E nós sentimos tristeza, e muitas vezes levada às lágrimas. E essa é a ação, é o trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Isto é algo de bom que nos está a acontecer. É porque o Espírito Santo está a trabalhar no nosso coração, para que possamos estar alerta para a condição em que estamos. Exemplifico desta forma. Pedro, nas últimas horas da vida de Jesus, nesta terra, ele teve uma conversa com o Senhor e disse-lhe a dada altura: Senhor, se for necessário, eu irei contigo até à prisão ou até à morte. Eu sou fiel a ti, Senhor. E Jesus lhe disse: Pedro, Pedro, antes que o galo cante, tu vais negar-me 3 vezes. Certamente Pedro, naquela altura, deve ter dito: oh, Senhor, não me estás a conhecer. Eu sou leal a ti, Senhor. O que é certo é que, poucas horas mais à frente, Jesus foi preso. E todos os discípulos que disseram a mesma coisa que Pedro também disse, Marcos diz-nos isso no seu Evangelho, fugiram, deixaram Jesus só. E depois, Pedro e João tiveram a possibilidade de ir, por algumas amizades que tinham ali, puderam entrar na casa do sumo sacerdote. E Pedro estava ali a aquecer-se junto a uma fogueira. E uma criada disse: tu também és um dos seguidores daquele que está ali. E Pedro disse: não, eu não sou. Uma segunda vez, mais uma nega: não sou. E por último, alguém lhe diz: mas a tua fala te denuncia. E Pedro começa a praguejar para demonstrar que não era seguidor de Jesus. E quando ele faz esta negação pela 3ª vez, o galo canta. E diz o texto que o Senhor estava a passar no pátio, guardado pela guarda do Sinédrio. E Jesus cruzou o seu olhar com Pedro. E o olhar de Jesus era um olhar de amor, de perdão e de misericórdia para Pedro. E Pedro sentiu no seu coração como que se ele se rasgasse ao meio. Saiu dali e chorou amargamente. Os teólogos consideram que este foi o momento da conversão de Pedro. Isto exemplifica bem o que deve ser o nosso sentimento quando olhamos para a nossa vida e vemos muitas imperfeições de caráter que temos que corrigir, ou melhor, permitir que a ação do Espírito Santo corrija na nossa vida. Mas a promessa é: porque serão consolados. E aqui o tempo verbal muda. Se na primeira era no tempo presente, aqui está no futuro. Porque serão consolados. Mas nós poderemos ter algum consolo agora, irmãos. É que o maior consolo, agora, já, é termos a certeza de que todos os nossos pecados
estão perdoados em Cristo Jesus. Esta é a segunda condição. Terceira, diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Certa vez Jesus estava diante da multidão e lançou um convite. Ele disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E vejam o que é que vem a seguir. Porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Certamente que João e Tiago, que tinham assim um gêniozinho um bocado difícil, não é? Foram apelidados de filhos do trovão, ouviram isto. E João tinha uma característica, é que ele gostava de contemplar, era muito contemplativo. E ao longo do ministério de Jesus, ele começou a contemplá-lo, começou a imitar o seu mestre. E no final do ministério de Jesus, no final daqueles 3 anos e meio, João era considerado o discípulo amado. E hoje, quando nós lemos o seu Evangelho, nós consideramos-lo como sendo o quê? O apóstolo do amor. Ou seja, a mansidão foi algo que João começou a receber aos poucos e ela fez parte do seu caráter. Ou seja, a mansidão é uma das características de Jesus e seus seguidores devem evidenciar esse sinal nas suas vidas. É curioso que aos olhos do mundo, mansidão é uma atitude fraca, não é? Normalmente, aos olhos do mundo, quem é manso, quem é humilde, são condições que ninguém gosta de ter. Temos que mostrar-nos fortes e agressivos, até se possível, para marcarmos a nossa posição. Vejam o contrário. Vejam o contraste entre o que é o reino de Deus e o que é o reino deste mundo. A promessa, porque herdarão a terra, está também no futuro. É verdade que aqui a mensagem fala numa eternidade com o Senhor. Vamos para a próxima bem-aventurança, que está no verso 6, e ela nos diz, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aquela multidão sabia bem o que Jesus estava ali a dizer, no aspecto físico. Nós sabemos que naquela zona, no Médio Oriente, a ocorrência de chuvas não é tão frequente como deveria ser. E há anos em que as coisas correm mesmo muito mal, porque há insuficiência de chuvas e as colheitas, enfim, são bem menores. E então, muitos daqueles que estavam naquela multidão sabiam disso. Mas Jesus não estava a falar desta área física do ser humano. Ele estava a falar da fome e sede da alma. Ele estava a falar dos anseios do coração humano na procura de satisfação plena para as suas vidas. Era disto que o Senhor estava a falar. E o salmista tem uma expressão extraordinária que define bem o que é esta fome e sede de justiça. Eu pedia que, sem esquecermos aquilo que estamos, portanto, em Mateus, no capítulo 5, mas vamos agora ao livro de Salmos, e no capítulo 42, e verso 1 e 2. O salmista se expressa desta forma. Salmos 42, verso 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E verso 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. Este é um desejo do salmista, que ele deixou expresso neste salmo, mas é um desejo que nos deveria ser comum também. Já imaginaram, ou já imaginamos todos nós, como será
vermos Deus face a face. Adão e Eva, na sua perfeição, antes do pecado, tiveram esse privilégio. A partir daí que caíram no pecado, nenhum ser humano pode ver a face de Deus. Só vai ser possível quando o Senhor vier. Quando ressuscitar do pó aqueles que morreram na esperança da ressurreição em Cristo. Quando transformar o corpo dos vivos que esperam Jesus na sua segunda vinda. Aí sim. Aí iremos ver, ou iremos ter de novo, digamos assim, essa possibilidade de vermos Deus face a face. Mas a promessa é porque serão fartos. E novamente está num tempo futuro. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Quando pela fé acreditamos que o sacrifício de Jesus nos justifica diante de Deus. Nos torna justos, como se nós nunca tivéssemos pecado. Então aí sim, seremos preenchidos na nossa fome e sede de justiça. O verso 7 fala-nos sobre os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Deus possui muitos atributos que estão mencionados nas Sagradas Escrituras, os quais só Ele pode ter. Mas há atributos divinos que Ele deseja que nós tenhamos. No capítulo 6 de Lucas, Ele menciona, às vezes, frases que Mateus não menciona, nos capítulos 5, 6 e 7, relativos à mensagem do Sermão da Montanha. E em Lucas, no capítulo 6 e verso 36, é dito isto. O Senhor disse: sede, pois, misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, Deus deseja que os seus filhos e filhas na terra possam ter esse atributo no seu caráter. Podemos exemplificar desta forma. O Senhor contou a parábola do bom samaritano. Aquele homem que foi assaltado, ficou em risco de vida, ferido, e passou ali um sacerdote e depois um levita. Homens que trabalhavam no ministério santo do Senhor, no santuário. Um que ministrava diante do Senhor como sacerdote e o outro que cuidava das coisas sagradas do santuário. Não sei qual foi a razão, porque não, às vezes falamos que eles não se queriam contaminar, eu não sei qual foi a razão. Sei que o seu comportamento foi de passar ao largo e não assistir àquele seu próximo que estava a precisar de ajuda. Mas passa ali um samaritano. Aquele que era visto pelos judeus, pela nação judaica, na sua grande maioria, como alguém inferior. A relação entre judeus e samaritanos nunca foi muito boa após a separação das 10 tribos. Então, este homem olhou para aquele seu próximo que estava a precisar da sua ajuda, teve compaixão dele, prestou-lhe os primeiros socorros e levou aquele homem para uma estalagem, pagando ao dono da estalagem para que cuidasse dele. Isto é uma ação de misericórdia. E ela exemplifica bem o que nós devemos de fazer quando vemos alguém que está a sofrer ao nosso lado. Sabem, nós podemos pegar na Bíblia e dar a maior pregação ao nosso vizinho do lado. Mas se ele não vir a Bíblia escrita na minha vida, não vale rigorosamente nada. É por isso que a nossa vida tem de ser o reflexo do caráter de Cristo. Diremos, é muito difícil, eu sei que é. Todos nós temos essas lutas, mas que é possível, é. E nós iremos ver no seguimento desta mensagem, no final, que assim é realmente possível. E a promessa é porque alcançarão misericórdia. Ela se encontra também no futuro. Ou seja, para nós hoje, é bom termos a certeza de que se usarmos de misericórdia com aqueles que estão à nossa volta,
a nossa certeza é que Deus usará de misericórdia para connosco. Verso 8 fala-nos aqui de uma outra característica. Bem-aventurados os limpos de coração. Em algumas traduções, sincero de coração, verdadeiro de coração, puro de coração. Nós sabemos que o coração é apenas um músculo, importantíssimo do nosso corpo. Mas na linguagem bíblica, coração significa a mente e a consciência humana. Pureza de coração, irmãos, é o equivalente a estarmos revestidos com as vestes da justiça de Cristo. Quando Jesus convidou Filipe, um dos seus discípulos, foi um convite dirigido a um discípulo. Depois, mais tarde, ordenou como apóstolo. Jesus disse a Filipe, vem, segue-me. E Filipe seguiu Jesus. E Filipe, logo na primeira oportunidade, quando encontra um amigo seu chamado Natanael, ele diz, olha, sabes que encontramos aquele de quem Moisés fala nas Escrituras? Jesus de Nazaré. E então Natanael respondeu, mas será que de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Parece que a reputação de Nazaré não era a melhor. E a resposta de Filipe foi extraordinária. Ele disse, vem e vê, confirma tu. E quando Natanael estava a aproximar-se de Jesus, Jesus tem uma expressão que eu gostava que tivesse em relação a cada um de nós, sem exceção. Ele, olhando para Natanael, disse, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, ou seja, em quem não há engano. Que qualificação extraordinária. É esta a pureza de coração. Porque pouco antes de Natanael se dirigir a Jesus, sabem o que é que ele esteve a fazer? Esteve em oração diante de Deus. O texto nos confirma isso. Ou seja, era alguém que queria e desejava ter uma relação muito próxima, muito íntima com Deus. A promessa para estes limpos de coração é porque eles verão a Deus. Desde o Éden, por causa do pecado, nenhum ser humano pode ver a Deus. Mas esta promessa se encontra também no futuro, porque eles verão a Deus. Verso 9 fala-nos aqui nos pacificadores. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Estes são aqueles que refletem a paz de Cristo nas suas vidas. Jesus deixou aos seus apóstolos essa paz, quando ele disse, deixo-vos a minha paz vos dou. Mas que paz é essa? Isaías, no capítulo 53, quando ele escreve acerca do Messias, do servo sofredor, ele apresenta ali um texto extraordinário. Entre muitos, mas cito só este. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Referindo-se à cruz. O lugar onde cada um de nós devia estar, não Jesus. E que tipo de paz é essa? Senão a certeza que nós devemos de ter no valor e no sacrifício, no valor do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É a única garantia de salvação, irmãos. Não há outra. E é por isso que os salvos em Cristo, aqueles que confiam nesse sacrifício, só podem ter uma coisa no seu coração: paz. Esse sentimento de certeza de que um dia estarão na eternidade. Às vezes duvidamos muito e dizemos, mas ainda tenho este e aquele aspecto.
E nós dizemos isto hoje, dizemos amanhã, dizemos passado 10 anos, 20 anos e uma vida inteira a lamentar-nos dos nossos defeitos de caráter. O que é que está aqui a passar-se, irmãos? É porque eu não permito. Estou a falar de mim. Não permito que o Espírito Santo trabalhe em mim. Porque senão, estaria a acontecer comigo aquilo que aconteceu com João. Ou será que João é mais do que eu? Ou eu mais do que João? Às vezes nós construímos heróis gigantes. Isso não existe, irmãos. Isso não existe. Então nós temos de ter este cuidado de perceber que se temos Cristo no nosso coração, aqueles que estão à nossa volta irão perceber isso. Quando diz pacificadores, é alguém que leva a paz. E nós só podemos dar aquilo que temos. Se não tivermos nada no coração, nada podemos dar aos outros. Nada. A promessa é: serão chamados filhos de Deus. Pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas, o nosso caráter se tornará semelhante ao caráter de Jesus. O que está referido em Apocalipse 14, verso 5, é que aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá, são de caráter quê? Irrepreensível. É a única coisa que nós vamos levar para a eternidade, irmãos. Não vamos levar rigorosamente mais nada. Mas temos que começar a viver esse tipo de caráter já, aqui e agora. A última bem-aventurança é tal que tem mais um paradoxo, porque diz: felizes, afortunados, ditosos, aqueles que são perseguidos. Mas aqui é alguma atitude masoquista, é? Não. Exemplifico com isto. Paulo e Silas tinham pregado o Evangelho na cidade de Filipos. E uma multidão os seguia, na ânsia de os ouvir. É verdade que alguns judeus estavam ali também para complicar e confundir as coisas. Mas uma jovem vinha atrás deles. Uma jovem que era possuída pelo espírito de adivinhação. E Paulo, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Senhor Jesus, fez com que aquela jovem ficasse curada. E os donos, porque ela era uma escrava, os donos ficaram tão aborrecidos que prenderam Paulo e Silas e os entregaram às autoridades. Mas reparem, foram açoitados e foram colocados num tronco, um instrumento de tortura, em que tinham as suas mãos e os seus pés colocados ali. E à meia-noite, conta-nos o texto sagrado, à meia-noite, aqueles homens estavam a cantar hinos de louvor a Deus. Talvez o mais natural seria lamentar-se. As costas marcadas pelos açoites, aquela posição desconfortável. A lamentação seria o mais natural. Mas qual foi a reação de Paulo e Silas? Cantar hinos de louvor a Deus. Outro exemplo marcante, Nicodemos. No momento em que todos fugiram, ele e José de Arimateia deram a cara pela causa de Cristo. E Nicodemos, diz-nos o texto, que ele se assumiu como seguidor de Jesus. Perdeu certamente as regalias que tinha antes. E foi perseguido pela causa de Cristo. E porquê? Porque o mundo em que nós vivemos é um mundo contra a natura. Não tínhamos a menor dúvida disto, irmãos. Às vezes parece que está tudo muito bem. Falem das coisas do Senhor. E vão perceber que algo muda. Sabem porquê? Porque o príncipe deste mundo tem um único objetivo. Destruir aqueles que são ou que aceitaram Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Este é o único objetivo do inimigo. A promessa é, porque deles... Como é que está aí nas vossas traduções já agora? Há uma diferença entre, à exceção da primeira, há uma diferença no tempo verbal.
porque deles é o reino de Deus. Enquanto que da segunda até à sétima existe ali sempre a promessa no futuro, a primeira e a oitava terminam com uma certeza, porque deles é o reino dos céus. Jesus, neste Sermão da Montanha, apresentou os fundamentos, os valores que naturalmente, e repito, naturalmente, devem ser vistos na vida dos seus seguidores. Nós existimos como igreja, como uma missão. O Paulo falava na escola sabatina, nesse aspecto. A missão é de levar Jesus aos outros. E quando nós o fazemos, nós estamos a dar a oportunidade àqueles que nos rodeiam de tomar a decisão por Cristo. E às vezes caímos no erro de nós querermos levar a mensagem e trazer já o homem ou a mulher ou o jovem convertidos. Não é trabalho nosso. O nosso trabalho é apresentar o Evangelho tal qual ele é. Com respeito pelas crenças dos outros, porque o Senhor fez sempre isso. Não feria suscetibilidades, mas tinha de apresentar a mensagem tal qual ela era, sem alimentar ilusões. Esse é o papel da Igreja do Senhor. Eu gostaria agora de que pudessem ver algo comigo. Eu vou pedir ao Rui que possam ver isto comigo. Jesus apresentou estas bem-aventuranças não de uma forma casual ou aleatória, não. Havia um propósito da parte do Senhor e nós iremos ver. A primeira foi: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, aqueles que reconhecem a sua condição de pecado e sentem necessidade de salvação. Peço ao Rui que possa colocar a seguinte. E agora passa para um outro patamar. Reparem, isto na base de um crescimento sempre. Bem-aventurados os que choram, porque sentem tristeza pelas suas imperfeições de caráter. Terceira, Rui, por favor. Bem-aventurados os mansos, aqueles que aceitam o convite de Jesus para que possam aprender dele e receber essas influências do seu caráter nas suas vidas. A próxima, por favor. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque anseiam pela justiça na fé em Jesus. Próxima. Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que refletem compaixão e amor ao próximo. Tudo na base de um crescimento na nossa fé e na graça de Cristo. Mais uma, isso. Bem-aventurados os limpos de coração, porque refletem o resultado de quem anda com Jesus. Ou seja, um caráter irrepreensível. Desde a primeira condição até esta, já há uma evolução no crescimento. A próxima. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que refletem a paz de Jesus na sua vida. E por último, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Aqueles que sentem alegria em testemunhar em favor de Jesus. Eu vou deixar-vos com aquela que é uma das maiores promessas que nós podemos encontrar em toda a Bíblia. Ela parece estar ali bem escondidinha, mas ela está lá. Neste final das bem-aventuranças, nós vemos aqui no verso 12, capítulo 5 de Mateus, e verso 12, e diz-nos assim: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. Onde? Nos céus. Esta é a certeza que o Senhor nos deixa. Porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Ou seja, a perseguição que os grandes homens e mulheres
no tempo passado tiveram, ela pode acontecer connosco. Mas há uma certeza, irmãos. A mesma força que foi dada àqueles homens e mulheres é a mesma força que nos vai ser dada a nós. E o que nos deve consolar é isto. É que a nossa recompensa está nos céus. Eu gostaria que pudéssemos sair daqui com esta certeza esta manhã. Bom sábado para todos.